Vou falar mais aqui agora sobre o uso de funções para esconder detalhes. Então, para isso, eu preciso de exemplos com detalhes, tá bom? E eu vou dar exemplos aqui que são muito úteis para vocês, que são para leitura de arquivos em formatos diferentes daqueles que a gente já viu. Tá bom? Porque nós aprendemos aqui, gente, a ler e escrever matrizes numéricas, certo? Naquele formato tabular. Tá? São arquivos que praticamente só contêm números ou uma ou duas linhas no começo de explicação, certo? De texto. E esse não é uma coisa tão genérica assim, certo? Nós vamos ver aqui os exemplos aqui em seguida, que você tem outros formatos que são muito mais convenientes e que eles estão aí, não tem como fugir desses outros formatos. Bom, e para lidar com esses outros formatos, o Scilab oferece uma série de comandos aqui que, na verdade, são equivalentes a comandos que a gente encontra em C, em Fortran, em qualquer outra linguagem. Quais são os comandos básicos? Tá? Bom, o mesmo UI getFile, tá, que vocês já viram, que é para localização de arquivos. Comandos para abertura e fechamento de arquivos, eu vou falar em seguida sobre isso. mgetl e mfprintf são dois comandos muito interessantes, esse para ler e esse para gravar. E esse aqui, mof, permite testar se a gente já atingiu o fim de um arquivo. Primeiro vamos falar sobre abertura e fechamento de arquivos, que são coisas misteriosas. Que é o seguinte, você tem que abrir os arquivos que você vai usar antes de usar. Usa e depois que usou você tem que fechar. Tá? É assim que é a regra de uso disso daí. Para não ficar simplesmente no decoreba, vou explicar para vocês um pouco o que acontece. Tá bom? Um arquivo, ele fica gravado numa mídia qualquer não volátil, disco tipicamente. Tá? É o tanto de bits que está lá no seu disco. Tá? Ele se encontra normalmente, gente, quase o sistema está picado em diversos pedaços, cada arquivo está num lugar, dentro do disco. E o sistema operacional, para oferecer essa abstração de arquivos para a gente, ele precisa obter essas informações para conseguir trabalhar com o arquivo. Entendeu? Aonde que se localiza, qual pedaço que está em qual lugar, tá bom? Quantos bytes que tem, e mais uma série de outros detalhes. Tá bom? Então, para o sistema operacional conseguir trabalhar com um arquivo, é preciso que ele traga parte dessa informação para a memória. E enquanto ele está trabalhando com esse arquivo, ele atualiza essa informação na memória e atualiza, às vezes, a informação no disco também. Entendeu? Nem sempre, porque tem uma série de pequenas técnicas. Assim, para você mexer no disco, você mexe em blocos grandes. Para mexer na memória, você mexe em coisa pequena. Então, antes de mexer no disco, você espera acumular um tanto de mudanças, que dá uma mudança grande no disco, que é o que vale a pena fazer, tá? Econômico. De tal forma, gente, que o arquivo, enquanto o arquivo está sendo trabalhado, a cópia que ele tem no disco não é exatamente uma cópia fiel. E para isso que é preciso fechar um arquivo. Quando você fecha um arquivo, aí sim você tem garantia que ele irá refletir todas as mudanças que o seu programa possa ter ocasionado. Então, por isso, termos práticos, o que você precisa fazer? Antes de usar qualquer arquivo, abra o arquivo. Usa o arquivo, fecha o arquivo. Tá? A regra é simples. Bom, então, para abrir arquivos, no Scilab você tem uma série de comandos mais ou menos equivalentes, com uma série de sabores, assim. Eu peguei aqui a família M, porque eu achei a mais simples delas aqui, que é o suficiente para todos os nossos propósitos aqui. As outras são similares, gente. É só dar uma olhadinha no manual lá, no Help, que vocês conseguem usar as outras também, se vocês aprenderem essas aqui. Então, mopen. Mopen é o seguinte. Você localiza o arquivo com o UI getFile e obtém um string com o nome completo do arquivo. Aí você dá um mopen, indicando, através de um pequeno string aqui de um caractere só, sabe, se você pretende só ler do arquivo ou se você pretende gravar também no arquivo. Bom, esse segundo parâmetro, ou ele é R, para read, só para ler, ou ele é W, que é para write, que é para escrever no arquivo. E essa função mopen retorna um treco aqui que a gente chama de descritor de arquivo. Certo? É isso que a gente usa em diversos outros comandos. Depois da abertura do arquivo, a gente usa só o descritor dele, até o fim. E o fim do uso do arquivo é assim, você usa mclose DA. Tá? Onde DA é uma variável, certo? Que obteve um valor
através do mopen. O mf.printf, gente, é igualzinho o nosso printf, só que, como é para gravar em arquivos, ele exige um parâmetro extra, que é o descritor do arquivo onde você está gravando. Bom, então, você passa como parâmetros um descritor do arquivo, tá, que foi obtido por mopen. Aqui você tem uma frase com aqueles %F, %D, %G, %S, que vocês já viram, e uma lista de variáveis. Ou seja, daqui para frente, ó, é igualzinho o printf. Você pode precisar de /n. O mgetl é o seguinte, vocês já viram o mgetl, eu esqueci de falar isso. Além das matrizes numéricas, nós vimos como ler um arquivo inteirinho para um vetor de strings, certo? Onde cada linha do seu arquivo vira um elemento desse vetor de strings. Bom, mas é possível ler uma linha de cada vez, é uma coisa muito comum a gente fazer isso. Você pega um arquivo, lê uma linha e processa aquela linha, lê a linha seguinte, processa a linha seguinte. Você faz um loop de leitura do seu arquivo. Então, esse comando aqui, ó, mgetl, que você passa um descritor de arquivo e em seguida o número de linhas que você quer ler. Eu nunca li 2 linhas, eu só dei uma linha de cada vez. Mas você pode pôr como parâmetro aqui o número de linhas que você quer ler. Não, mas eu uso sempre desse jeito aqui. Tá bom? Ele vai atribuir a essa variável linha é o nome que eu dei para a variável, tá bom? Um string com uma linha do arquivo cujo descritor é DA. Muito bem, então você tem uma linha do arquivo inteiro, mas você quer pedaços dessa linha. Tá? Essa linha vai ter diversos campos e a gente quer extrair campos disso daí. Então, a gente tem um string que a gente quer extrair informação de partes desse string, e para isso a gente usa funções que o Scilab oferece para tratamento de strings. As principais são essas aqui, que eu vou mostrar exemplos agora mesmo de como é que elas são utilizadas.